Boa tarde a todos. Eu sou o jornalista Josias Lacour, assessor técnico da ESED. Vai ser um recado do CB, tá? Para mim, é um privilégio atuar nesse projeto como apresentador. Investigar e promover discussões sobre a educação e direitos humanos no campo do emprego e inovação, visando refletir sobre as interlocuções possíveis entre as áreas, são as propostas e os objetivos que norteiam a realização dos encontros regionais dos direitos humanos e do Seminário Estadual de Educação em Direitos Humanos, que iniciamos na última terça-feira e que vão se estender até o dia 21 de julho próximo. Este é um projeto piloto, abrangendo 10% dos municípios do nosso estado, podendo vir a ser estendido para as demais regiões, de acordo com o interesse por elas demonstrado. Os municípios neste evento de hoje, quando do nosso quarto encontro, a quem damos as boas-vindas, são Antônia, Francisco Alves, Guaíra, Iporã, Mercedes, Palotina, Nova Santa Rosa e Terra Roxa, Toledo, Marechal Cândido Rondon e Palotina. Estes encontros são distribuídos em 4 eixos. Este é o eixo 1, região 4, que tem como convidado especial o palestrante, professor Christian da Cunha Bunt, da Unisanta Cruz, cuja temática é a importância dos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para a Educação em Direitos Humanos. Estes encontros regionais vão culminar com o Seminário Estadual de Educação em Direitos Humanos, programado para o dia 21 de julho próximo, e aberto também ao público externo, reunindo os 4 palestrantes dos encontros. Lembro a todos que já está disponível o formulário de frequência, enviado pela nossa Luana. Ele precisa ser preenchido até o final da palestra do professor Christian. Depois disso, ficará indisponível. Destaco também que a ESED tem uma plataforma de aprendizagem EAD, onde será postado o material desta palestra e das demais, aberto num fórum. Dessa maneira, as discussões podem continuar, não se limitando apenas aqui ao nosso meeting. Convidamos a todos para usar esta plataforma, cujo login de acesso será enviado aos seus endereços de e-mail até o final do dia de hoje. Passo agora a palavra ao professor Tadeu Átila Mendes, diretor-geral da ESED. Boa tarde, professor. Boa tarde, Josias. Boa tarde, professor Christian. Boa tarde, Luana. Boa tarde aos demais colegas que estão nos assistindo. Para nós é uma alegria, uma felicidade muito grande poder estar presente nesses encontros regionais de direitos humanos, de educação em direitos humanos. E essa semana damos continuidade ao processo, né? Hoje é o nosso final de encontro semanal do eixo 1, que está sendo muito bem apresentado pelo professor Christian, que fala sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável para a educação em direitos humanos. Na próxima semana, neste mesmo horário, na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, teremos então o eixo 2, a importância do direito ao trabalho enquanto geração de oportunidades para o desenvolvimento econômico e social. Na outra sexta-feira, erradicação da pobreza e da fome. E fechando, na sexta-feira, daqui a 3 semanas, os impactos da pandemia Covid-19 nos direitos humanos. Bom, promover sociedades pacíficas, mais justas, inclusivas e o desenvolvimento sustentável é o objetivo da contemporaneidade e é o objetivo também da Escola de Educação em Direitos Humanos. Quando nós falamos em direitos humanos, é importante salientar na contextualização direitos humanos enquanto os pilares de direitos humanos. Destacamos aqui o primeiro pilar, que são os direitos civis e políticos. O segundo pilar, direitos econômicos, sociais e culturais. E o terceiro pilar, que são os direitos difusos, os direitos coletivos. Neste processo de trabalho de hoje, é importante salientar nas ODS a cultura da paz, a cultura do entendimento, nesse processo de educação que, muito bem colocado na epistemologia do termo,
significa despertar, despertar as pessoas. Um bom evento a todos. Devolvo a palavra ao Josias para que dê continuidade. Muito obrigado e uma ótima sexta-feira, um ótimo encontro para todos. Nós aqui agradecemos, professor Tadeu Átila Mendes. Queremos ressaltar que as perguntas dirigidas ao palestrante devem ser feitas por escrito. E, ao final da palestra, nós apresentaremos as perguntas para as considerações do nosso palestrante convidado especial deste evento. Mais uma vez, reiteramos a necessidade de preencher o formulário de presença, o link já foi enviado. Você tem até o final da palestra para fazer isso, porque depois o link não ficará mais disponível. Além do canal do YouTube, que está apresentando ao vivo e depois ficará disponível em gravação, temos também o nosso fórum de debate no EAD da ESET. Agora com a palavra, professor Christian Bundt, da Uni Santa Cruz. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito boa tarde, professor Christian. Boa tarde, Josias. Boa tarde a todos. Professor Tadeu, sempre um prazer estar com o senhor. Obrigado. Vamos ao nosso tema de hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Enquanto eu vou fazendo essa operação, vamos conversando aqui. Vou pedir que vocês sempre coloquem as considerações durante a fala mesmo, no chat, e depois nós vamos recuperar isso. E também não são só perguntas, podem fazer outras considerações que vocês acharem interessantes, tá? Nesses dias de debate já tivemos uma rica conversa com muitas pessoas, de todos os tipos, então não se acanhem em se manifestar. Pergunto se todos estão vendo uma tela preta e branca com as logos da ESEG, do Governo do Paraná. Se puderem me responder por voz, agradeço. Ainda não, professor. Não? Está aparecendo a sua tela do Meet, professor. Está aparecendo? Não ainda? Não, está aparecendo a tela do Meet. Tela do Meet. Eu vou parar aqui, então, e vou de novo. Vamos compartilhar novamente. Agora, vamos lá. E agora? Ok, agora. Sim. Então tá, beleza. Vamos lá. Então, essa é a nossa primeira tela, é preta e branca, tem o título, né, do nosso evento e as logos. Então, vamos avançar. Se todos estão vendo, vamos avançar. Primeiramente, eu queria agradecer à Escola de Educação e Direitos Humanos, né, porque nos proporciona a oportunidade de estarmos discutindo e cumprindo uma das nossas tarefas de acordo com uma assinatura que temos no Prime, que é um programa também das Nações Unidas, de engajamento voluntário de escolas de negócios e outros tipos de instituição de ensino superior também, que aderem a uma espécie de pacto, digamos assim, de inclusão nos seus conteúdos e nos seus métodos, dos temas relacionados aos direitos humanos. Então, estamos aqui também cumprindo essa ação de diálogo, né, conforme o nosso compromisso do PREC. E agradeço, então, pela oportunidade de cumprir esse compromisso aqui junto com vocês. Eu dividi a apresentação em 4 grandes temas, que coloco aqui na tela para vocês, de maneira a ficar um pouco mais didática a apresentação. Os temas são todos correlatos, né, mas a gente divide para poder ficar mais fácil de entender. Eu vi que temos participantes professores, temos participantes de serviço social, né? Então, fiquem bastante à vontade para comentar aí a partir das suas óticas, né, as minhas colocações. Eu vou tentar provocá-los em alguns momentos, com a intenção de que vocês se manifestem. Então, não se acanhem, vamos lá. Tá? Então, eu dividi nesses 4 grandes assuntos, e o primeiro deles é um dos nossos temas principais, que são os ODS. Né? Então, para todos ficarmos na mesma página, vou falar um pouquinho dos ODS, um pouquinho de histórico, né?
Os ODS, eles nasceram dos ODM. Então, quem está um pouco mais de tempo aí na lida social, com certeza já ouviu falar dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, os ODMs, né? Eles eram 8, que nós aqui no Brasil chamamos carinhosamente de 8 jeitos de mudar o mundo. Eles são a origem dos ODS. Então, os ODM foram criados no ano 2000, também numa ação das Nações Unidas, né, em que esses países se comprometeram com 8 grandes metas relacionadas à universalização da educação, à erradicação da pobreza e outras metas similares. E o plano de implementação, ele previa o período até 2015. E assim aconteceu. Em 2015, essas nações se reuniram, revisaram esse plano, checaram o desempenho, então, dos países em cada um dos 8 grandes objetivos, né? E visto que tiveram avanços nesses 8 pontos, eles ampliaram o problema, criaram as soluções, né, para outros problemas. Então, de 8, nós passamos a 17 grandes metas, 17 grandes objetivos, né, que se desdobram em 169 metas. E isso, então, é o que nós chamamos de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são esses 17 itens que estão colocados aí na tela para vocês. Eles falam de pessoas, de meio ambiente, de parcerias, né, entre pessoas, de parcerias entre organizações e instituições, né, que são fundamentais, então, para o alcance dessas metas aí que estão desdobradas em 169 e também dentro desses 17 grandes objetivos. Então, é um pacto aceito, firmado por muitos países, não é um assunto brasileiro, digamos assim, né? Ele é apresentado da mesma forma, com as devidas traduções, né, linguísticas, né, em vários países. Então, ele é uma ação realmente global e pretende trabalhar esses valores que estão dentro da Declaração dos Direitos Humanos, né, por meio, então, desses objetivos e metas. E, na continuação, eu quero passar pelo conceito de democracia. Então, vistos os ODS, né, e acredito que você já não queria falar muito dessa agenda 2030, porque eu acredito que vocês já devam ter passado por ela em outros momentos, né? Já faz alguns anos que isso está sendo falado. No Paraná temos, né, o SESI como grande guardião aí dos ODS, né, e com certeza eles fazem um barulho já desde 2015 a respeito disso. Não precisamos aprofundar demais. Mas eu queria mergulhar um pouco com vocês no conceito de democracia, né? Por quê? É um conceito que está na base, tanto da educação para direitos humanos, né, quanto na base dos ODS. Então, não é possível que nós falemos desses dois temas sem falar da democracia. Então, o que significa a democracia? Né? Em linhas gerais, soberania popular, né? A vontade da população, ou pelo menos de uma grande minoria ou da maioria. Assim, matematicamente, podemos definir. E um dos pressupostos dessa ideologia é o sufrágio universal, né? Que tenhamos acesso a escolher os nossos governantes, né? Todos tenhamos acesso a escolher os nossos governantes. Ele é um processo, a democracia é um processo que veio se consolidando no final do século XX, e alguns filósofos consideram que ela é uma ideologia vitoriosa, ela se sobrepôs a várias outras. Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais disso. Ao mesmo tempo, essas democracias carregam uma marca que é comum entre elas, que é a obediência a uma carta de princípios. Obediência que aqui para nós, no Brasil, chamamos de Constituição Federal, né? Em alguns países, essa Constituição é curta, é pequena, e aqui no nosso país ela é grande, ela é longa, né? É uma das maiores que existem no mundo, é a nossa Constituição. É uma característica de país, né? Isso não significa algo ruim ou algo bom, são simplesmente coisas diferentes que querem dizer a mesma coisa. E esse constitucionalismo vem muito aliado a essas democracias, sempre em conjunto, né? E ele carrega, então, alguns conceitos a mais, né? No conceito de democracia, né? Esse constitucionalismo agrega um conceito a mais. E acreditamos que podemos dizer que 2 principalmente, tá? Que é a separação de poderes, tá? Ou seja, nós temos, no Brasil especificamente, 3 grandes poderes, e na maioria dos países democráticos assim também é.
temos o poder executivo, legislativo e judiciário, em vários níveis, né, federal, estadual e municipal, judiciário não tem, mas é algo muito semelhante. E uma outra marca é o respeito aos direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais se traduzem, então, de maneira geral, nos direitos humanos, né? Então, na Declaração dos Direitos Humanos. Então, é uma democracia constitucionalista. A maioria dos países que são democráticos assim o fazem, né? Tem o mesmo sistema ou a mesma origem do sistema de leis. E essa democracia, então, acaba tendo. Eu trouxe 3 dimensões. É possível observar ela de outros prismas, né? Eu trouxe 3 especificamente que estão aqui mais alinhados ao que nós temos que conversar aqui. Essas democracias, então, estão representadas em 3 dimensões. Uma dimensão deliberativa, onde o protagonista é a sociedade civil, né, que debate os grandes temas nacionais, ou as razões nacionais, como eu escrevi aqui. E é interessante lembrarmos, né, que existe um debate formal e um debate informal. O debate formal se dá nos foros legais, lá no Conselho Municipal de Promoção Social, no Conselho Municipal de Assistência Social, que seja, no Conselho Municipal de Educação, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, ou algo ou com nomes diferentes, mas que têm a mesma função. E isso também em nível estadual e também em nível federal. Esse é o debate formal, a participação formal da sociedade civil. E também no lado informal, enquanto estamos no trabalho, nas nossas famílias, dentre os nossos amigos, assim por diante. Esse debate também acontece. E ele fomenta o debate formal, né? É dali que nós levamos a nossa impressão, na escola, né, principalmente, levamos a nossa impressão para os conselhos formais, ou influenciamos quem lá está, né? Uma outra dimensão é uma dimensão constitucional, que está mais relacionada, então, ao poder judiciário, e ela, então, é uma dimensão garantidora, assim, né, dos direitos fundamentais do cidadão. Então, quando sentimos que os nossos direitos estão ameaçados, onde vamos? Normalmente vamos ao Poder Judiciário, né, fazer uma solicitação de reparo, normalmente. E uma terceira dimensão é a própria representatividade, né, onde o elemento central é o voto, e o protagonista são os presidentes, os governadores, os prefeitos, né, e os representantes do legislativo nas 3 esferas. É importante nós lembrarmos, então, desses 3 poderes, que então, protagonizam aí cada um numa dimensão e a sociedade civil noutra, né? 2 dimensões, desculpa, a sociedade civil noutra, porque são a base do nosso sistema legal, do nosso sistema operativo, vamos dizer assim. Toda a sociedade funciona em cima dessas 3 dimensões, né? E eu queria fazer uma espécie de, vamos dizer assim, não é uma defesa, mas um desagravo, né, do Poder Judiciário. Eles têm sido atacados, e eu não estou dizendo que o Poder Judiciário está 100% correto, porque não está, com certeza tem vícios, tem coisas a melhorar, né, sempre temos, mas tem sido muito atacado nesses últimos tempos, principalmente aqui no Brasil. Fora daqui também, não é algo exclusivo do Brasil, mas aqui o nosso Poder Judiciário é muito protagonista, então ele acaba sendo atacado porque ele aparece mais. Em outros lugares ele não é tão, em outros não digo, mas em alguns lugares ele não é tão protagonista, ele não aparece tanto, os juízes não aparecem, os ministros nessa área não aparecem. Mas, de qualquer maneira, há uma importância muito grande do papel dessas Supremas Cortes e das cortes que não estão no nível mais alto, né? Porque são elas que acabam engraxando, digamos assim, essa engrenagem entre democracia e constitucionalismo, né? E isso é parte de um sistema que nós, com certeza, todos vocês já não estudaram muito, já ouviram falar, né? E eu trouxe o nome, a identidade secreta, digamos assim, dessa pessoa. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, do Charles-Louis de Secondat, que é o nosso Barão de Montesquieu, que é o Montesquieu, filósofo, né, francês, que nós estudamos, que a maioria de nós, pelo menos, estudou, que foi quem estruturou essa teoria dos 3 poderes, né, e justificou por que nós deveríamos sempre ter 3 poderes, e essa é a base do sistema republicano, do sistema democrático, desculpa. Essa situação de cuidado, um poder cuida do outro, porque o ser humano tende, ao longo do tempo, a abusar do poder que tem, é o que no fundo,
da filosofia pregada por Montesquieu é a colocação que ele faz. Então, por isso, a importância dos poderes. Quando um abusar, o outro faz a correção para que isso retorne ao equilíbrio, vamos dizer assim. Né? E, como nós vimos falando antes, né, esse constitucionalismo ele tem relação muito forte, né, com a Revolução Liberal Inglesa, Americana e Francesa. E para o nosso momento hoje, especificamente, vamos ressaltar a Revolução Francesa, porque dela surgiu a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Só que isso foi no século XVIII, né? E essa declaração é uma das grandes luzes aí para a nossa Declaração dos Direitos Humanos, que foi, então, declarada em 1948. Vejam, estamos falando de séculos, não estamos falando de 50, 20, 70 anos, como dos direitos humanos, na verdade, estamos falando de séculos. E se voltarmos na história um pouquinho mais, vamos achar esses temas aí, direitos do homem e do cidadão, também presentes um pouco antes. Né? Então, o tema não é novo, são ferramentas diferentes, são meios de comunicação diferentes, mas o assunto em si que nós vamos tratar não é um assunto novo, ele já era preocupação há muito tempo. E ao longo desses anos, como eu também já coloquei, a democracia veio se consolidando. Isso é inegável, nós conseguimos ver que há um ganho, né, de terreno dessas democracias constitucionalistas, digamos assim. Né? Vamos lembrar aqui que, trazendo essa conversa aqui para o Brasil, né, quando que as mulheres começaram a votar aqui no Brasil? Né? Quando que os negros começaram a votar no Brasil? Quando isso foi, as mulheres começaram a votar na Era Vargas, a primeira Era Vargas, 32, né? Teve que ter um sujeito lá de São Borja, no Rio Grande do Sul, lá do ladinho, não posso nem falar a palavra aqui, professor, porque eu ia falar o nome. Lá do lado onde o diabo perdeu as botas, é longe, no sul, um recanto lá na ponta, de uma cidade em tese de expressão pequena, econômica pequena, né? Mas saiu um gaúcho de São Borja para fazer uma revolução, entre aspas, mas para tomar o poder, e apesar de alguns acharem que não, né, mas foi tomado o poder nessa época, para fazer um ajuste que em outros países tinha sido feito antes. E aqui eu faço também ressalto essa questão das mulheres, né? As mulheres ganharam um poder de voto na Europa, se não me engano, em 1920, por aí, essa volta. Não é muito tempo, historicamente, 12 anos, nós aqui em 32 e eles em 20, 12 anos é muito pouco tempo, principalmente naquela época, que a comunicação era muito precária. Hoje nós sabemos instantaneamente o que acontece de um lugar e outro, mas antigamente não era assim que funcionava. Não sei nem se tínhamos telégrafo naquela época, de lá para cá acho que tinha. Então, essas situações que o Brasil, aqui nós vimos, o mundo inteiro viu, as próprias restrições raciais, eu citei aqui o apartheid, né? Não faz tanto tempo que deixaram de existir na África do Sul. As restrições de renda, os pobres não votavam aqui no Brasil mesmo, né? Analfabetos, então, começaram a votar não faz tanto tempo assim. Em alguns países, principalmente os árabes, os países do mundo árabe, tem restrições até à religião, né? Algumas pessoas de alguma religião não votam, assim como na Índia, tem algumas castas, né, que também não têm direito ao voto. Então, uma mudança bastante grande, social bastante grande, de acesso dessas populações minoritárias, vamos dizer assim, dependendo do país, isso não é minoritário, e dependendo da população que estamos abarcando, as mulheres não são minoritárias, por exemplo. Mas pensando numa religião, numa casta, normalmente são minorias, né? Geralmente são minorias. Então, essas minorias acabaram tendo uma proeminência, né? Algo nesta linha. Começaram a protagonizar, começaram a ganhar, não é hegemonia, mas talvez ameaçar os hegemônicos, né? Que eram os grupos tradicionais. Algumas pessoas se incomodam quando alguém fala, né, um loiro de olhos verdes, mas não significa aquela pessoa de loiro de olhos verdes. Não é isso, né? A gente tem que interpretar, né? É uma pessoa que faz parte de um grupo hegemônico há muito tempo, né? E às vezes também essas palavras são mal usadas, né? Vamos lembrar disso. Esse movimento, né, vamos dizer assim, desses grupos, né, acabou gerando alguma
alguma reação dos grupos hegemônicos, desses pequenos grupos que acabaram ganhando voz, acabaram ganhando visibilidade, provocou uma reação dos grupos que eram hegemônicos, e naturalmente se sentiram ameaçados. Isso gerou uma espécie de recessão democrática, eu usei aqui uma expressão que não é minha, botei entre aspas aqui, que está gerando algum enfraquecimento dos pilares da democracia, ou seja, algum dos poderes está tentando concentrar o poder, literalmente, decisão, né? E no Brasil nós vemos os ataques ao judiciário, o Congresso, né, de vez em quando é atacado, de vez em quando não é, o presidente é atacado diariamente, né, pelos dois poderes. Então, o nosso equilíbrio está, digamos assim, balançando, né? Não temos um equilíbrio tão claro. Equilíbrio entre os poderes, né? Isso não é um fenômeno brasileiro, é muito importante a gente frisar isso não é só no Brasil. Se olharmos aí, as direitas avançaram, né? Eu acho que eu escrevo aqui no próximo slide aqui. Isso, é isso mesmo. Mais à direita, assim, né? É essa nossa mudança. Então, essas agendas, então, que são chamadas de progressistas, né, vinculadas aí aos direitos humanos, à questão ambiental, ganharam espaço e, por tabela, ameaçavam o grupo, né? E essa, então, é uma explicação bastante simples, obviamente, mas digamos que ela nos serve para o debate, né? É uma questão um pouco mais profunda, mas ela começa aí, né? Ela começa nas quebras de hegemonia ou nas ameaças às quebras de hegemonia. A gente sabe que não é tão simples uma sociedade mudar de uma hora para outra, né? Demora muitos anos. Mas é isso. Enfim, alguém ficou ameaçado, o grupo ficou ameaçado e reagiu, tá? Isso é uma coisa, eu vi que tem psicólogos que se identificaram ali, né? Isso é uma coisa do ser humano. Nós não podemos dizer assim que eles estão errados. Às vezes ele nem pensou, né? A reação ela foi mais pelo lado instintivo, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que ajudar essas pessoas a raciocinar sobre isso, né? A pensar, a entender se de fato essa é a atitude correta, né? Ou a atitude correta é incluir, é entender realmente todos como iguais e fornecermos ferramentas diferentes para aqueles que estão diferentes, né? Somos iguais, mas em algum momento podemos estar diferentes, em condições diferentes, né? De acesso às oportunidades. Então, essa reação, digamos assim, gerou o que nós temos aí, gerou o que nós vemos aí, o que nós dissemos, essa recessão democrática. Eu queria usar uma frase do ministro Barroso, que ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, ela exemplifica, eu particularmente não gosto tanto dessa frase, mas ela identifica muito o momento que nós vivemos, na minha opinião. Tá? Ele disse assim, liberaram-se os demônios diversos, os misóginos, os homofóbicos, os racistas, os supremacistas, os fascistas, os antiambientalistas, já não andam mais às sombras, nem as pesquisas eleitorais haviam antecipado. E aí, podemos pensar um pouco sobre a frase dele, né? Quando nós acusamos alguém de misoginia, ou de homofobia, que seja, nós também não estamos agindo de maneira adequada. O ideal era discutirmos essa situação. Mas, enfim, a frase dele serve para esse momento para mostrar que algumas pessoas que aceitavam aquela agenda até certo ponto entenderam que a agenda avançou num campo que o ameaçou, né? Ou ameaçou o seu pensamento, a sua crença. E por isso, então, apareceram, né? Foram liberados, surgiram, né? E isso se manifestou, o finalzinho da frase dele aqui, da frase que eu cito dele, se manifestou em voto. Então, tivemos a eleição de Trump, Bolsonaro, que são representantes, digamos assim, de uma direita mais conservadora, né? Conservadora no sentido de hegemonia, né? Não vamos entrar nas questões políticas. E eu também não quero dizer aqui que o Bolsonaro é bom, que o Bolsonaro é ruim. Ele representa uma classe, né? Ele, inclusive, nem é a maioria. Se formos olhar os votos, ele teve a maioria dos votos, né? Ele teve uma parte dos votos e no segundo turno, sim, teve maioria. Então, nós precisamos observar com calma esse fenômeno das eleições, né? Mas ele nos informa, nos mostra que a sociedade não quis seguir naquele modelo que estava dado, né? Certo ou errado, foi a vontade manifestada nas urnas, nos princípios da democracia, né? Que nós precisamos respeitar. Respeitar e trabalhar. Se não achamos que aquilo foi correto, vale a pena refletir, então, a partir do que aconteceu,
do que vem acontecendo e do que se projeta para acontecer. Isso é um debate respeitoso, um debate humano, né, que trata as outras pessoas como humanos e não como animais, né? E, então, esse é um cuidado que temos que ter quando trabalhamos essa questão de direitos humanos, de aceitar a diversidade, de aceitar a opinião alheia, não exatamente concordar, não necessariamente concordar com ela, mas de aceitar que as pessoas têm direito de ter outras opiniões, né? Mas têm o dever de se manifestar educadamente para discuti-las. Né? Então, todo esse movimento de recessão democrática gerou um fenômeno, e gerou vários, né? Mas eu queria chamar a atenção de um, que tem a ver com os jovens, né? Os jovens hoje estão, como é que eu vou dizer para vocês, bastante vinculados às tecnologias, né? Então, esse sentido que nós vemos de uso excessivo das tecnologias, né, gerou uma conversa direta entre as lideranças e os seus liderados, né? E uma conversa direta, às vezes, num contexto errado. Né? Então, temos aqui essa recessão democrática colocada como uma ação deliberada, literalmente, pelos próprios eleitos, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Os próprios eleitos fazem o questionamento dos pilares da democracia. Né? Então, essas colocações, e coloquei aqui para vocês, né? Da tecnologia em que nós enxergamos o que acontece em outros países e isso influencia aqui na nossa vida. Eu trouxe um exemplo aqui da economia, né? E esse acesso a essa quantidade de informações enormes, né? Permitiu que os nossos jovens, isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, mas permitiu que os nossos jovens, todos nós não somos jovens, né, mas vamos colocar os jovens como os grandes donos do futuro, não se importassem mais com o que acontece só aqui. Olham ao redor todo, né? Enxergam coisas ao redor, mas isso acaba tomando, então, um pouco da atenção, que não é deixado aqui para os temas que precisam ser trabalhados por nós. Né? Então, essa é uma fragilidade que a nossa juventude tem hoje. E essa falta de sentimento de pertencimento, e aí me perdoe os psicólogos se eu estou avançando aqui, eu não sou psicólogo, sou administrador, depois eu me apresento, perdão que eu não fiz isso no início. É uma questão realmente de atenção, né? Tudo isso toma a atenção da gente e nos leva para outros assuntos, né? Se nós não formos preparados para lidar com isso. Então, os ODS nos fornecem um guia para que nós possamos lidar com essa situação de capacitar os nossos jovens aí, né, para que eles possam mexer com essa situação, lidar com essa situação de maneira adequada, tá? Para não serem presas aí fáceis do autoritarismo e do extremismo, né? Ou outras tentações que possam aparecer no caminho, tá? Enfim, chegamos numa discussão, chego eu aqui numa discussão sobre a democracia, acho que suficiente para o nosso momento, e queria trazer isso, então, essa situação da democracia, dos ODS, né, para a questão educação formal, literalmente, né, e vincular essa educação, ou a falta dessa educação, ou a qualidade dessa educação, como uma das causas dessa recessão democrática. Então, a falta de capacidade que o nosso povo, e a gente faz uma ênfase nos jovens, porque pela expectativa do futuro, literalmente, né, isso é causado, em boa parte, pelo desleixo da educação básica. E isso, historicamente, também podemos observar, né, que a nossa educação foi universalizada, e eu deixei ali, entre duas aspas, a universalizada, porque a educação básica não é só o ensino fundamental, não é só o ensino médio, que não se universalizou como a básica, como fundamental, desculpa. Mas, de qualquer maneira, estamos caminhando. Não dá para dizer que está ruim. Já temos realmente muitas pessoas, muitos adolescentes e crianças na escola. Mas isso aconteceu há pouco tempo. É um fenômeno dos anos 90 aqui no Brasil. Se olharmos para trás, né, a Argentina, que está aqui do lado, foi bem antes que o Brasil. Né? Acho que 1940, algo assim. Tá? E nos Estados Unidos, mais tempo ainda. Né? Então, essa demora nos coloca, obviamente, atrás quando nós falamos em direitos humanos, né? Por quê? Porque o nosso pessoal não teve tempo ainda de ser educado.
nós tivemos uma geração, se pensar bem, que nasceu nos anos 90, né, hoje está com 30 anos. Né? Então, essa geração, e vamos lembrar da curva de aprendizagem, né? A nossa experiência, a qualidade da nossa educação ainda está em formação. Né? Então, nós temos pouco tempo de universalização, de teste de mecanismo, apesar de 30 anos ser um bom tempo. São gerações que se leva para que esse sistema se molde, se adapte. Né? Então, isso também é um dos motivos, a nossa entrada atrasada, né, nessa universalização da educação e nos temas de educação, principalmente. E aí eu queria começar a entrar nessa seara dos temas, né, entendendo que a educação básica é o mecanismo, o principal mecanismo garantidor de condição de igualdade. Tá? Começa ali. Né? Os outros também são, mas começa pela educação básica. Você não tem acesso ao ensino médio, ao ensino superior, sem passar pela educação básica. Então, passo a questionar aqui, agora, cruzar esse problema, ou essa situação, com os nossos mecanismos de participação, de uso do nosso papel sociedade e do papel dos governantes, né, e do próprio Poder Judiciário também, nas dimensões da democracia. Como é que nós vamos implementar um bom plano de educação, né, num tempo curto? Né? É possível, mas vamos pensar, num tempo curto, se nós temos o debate social afetado, o nosso debate social comunitário, né, das organizações da sociedade civil, das pessoas, enfim, ele não é um debate quente, ele não é um debate fervoroso, né, no sentido de participação. A maioria das pessoas não participa das esferas públicas, né? Então, isso acaba deixando a condução muito na mão do executivo, né? O legislativo interfere, obviamente, são os grandes aprovadores de tudo. Mas, ao mesmo tempo, quem lidera, quem implementa, quem propõe a maioria das coisas é o executivo. Né? E como é que vamos ter um bom plano se os nossos executivos são trocados, primeiro a cada 4 anos, segundo, em menos tempo ainda, quando começamos a olhar os cargos de secretário de Educação, secretário de Promoção Social, secretário de Cultura, enfim, essas secretarias que estão ligadas aí de maneira mais forte à questão da educação. E aqui eu quero fazer uma extensão, né? Educação não é só escola, né? Os mecanismos formais que nós temos, vamos pensar nas prefeituras, que é o nosso dia a dia na cidade, os mecanismos formais, eles não estão só na escola. O CRAS, o Centro de Referência em Assistência Social, os CREAS, enfim, né? Eles têm um papel muito grande. Primeiro, porque eles educam até profissionalmente, né? E eles podem incluir, né, os temas, eles podem ter um programa, né, maior, um grande objetivo por trás disso. E também eles pegam as pessoas em momentos bastante delicados, né, em que às vezes é difícil, mas às vezes é fácil também. Introjetar conteúdos bons, né? Mas enfim, vamos continuar. Eu já começo a digredir. O meu questionamento é isso: como é que nós vamos ter bons planos se nós temos a troca de ministros toda hora, né? Os ministros da educação, né, se fala, né? Nesse último governo, cada 3, 4 meses troca o ministro da educação. E isso lá na cidade de vocês, como é que é? Né? O secretário está há bastante tempo, o conselho municipal ele se mantém por bastante tempo. A troca ela é uma troca orgânica, sadia dos conselheiros ou do próprio secretário ou secretária. E aqui queria fazer também uma alusão ao trabalho do professor Renato e do governador ao mesmo tempo. Né? Por mais que o professor Renato trate alguns temas de maneira que eu particularmente discordo, eu gosto muito da postura aberta, da conversa que ele tem, da possibilidade de conversa que ele tem. Então, eu posso falar que eu conheço pessoalmente, já tive com ele várias vezes. Apesar de discordar de alguns temas, eu me sinto muito à vontade para falar isso para ele, né? E não sei como é que vocês enxergam isso, mas esta abertura ela é mais importante do que qualquer outra coisa, porque nós não vamos ter indivíduos perfeitos, né, na condução da liderança do processo. Nós vamos ter indivíduos que são falhos em algum momento, né? E não é à toa que existe um conselho, existe todo um corpo administrativo, maior ou menor, dependendo do município ou do estado, né? Mas para quê? Para colaborar, para iluminar, vamos dizer assim, né,
as decisões que são tomadas por esses grupos ou por esses líderes, né? Então, a participação é muito importante, não é brincadeira. Participar do Conselho de Educação, do Conselho de Assistência Social, no Conselho de Direitos de Criança e Adolescente, não é brincadeira, é um papel enorme, tem um peso muito grande, principalmente por quê? Porque eles influenciam nas decisões que acontecem lá na nossa localidade. Querendo ou não, eles podem influenciar. Em alguns lugares eles não influenciam, eles só são figurativos, né? Mas isso é culpa das próprias pessoas que se prestam esse papel. Então, precisa ter um choque de realidade nas pessoas que elas participem, exercem os seus direitos e seus deveres. Então, e nós vimos esses temas de direitos humanos retirados, os temas de filosofia, de sociologia e tal, foram questionados e alguns retirados, de alguns locais foram retirados, alguns tipos de escola foram retirados das disciplinas especificamente, né? Não são disciplinas. E esse movimento não é um movimento bom ou ruim, ele é um movimento que pode significar que esse tema não vai ser tratado. Mas nós precisamos ver que a escola é muito mais que a sala de aula. Que a educação não se dá só na sala de aula, se dá primeiro no âmbito familiar, mas não vamos entrar nisso aqui, vamos entrar nos meios formais até agora, né? Essa questão do homeschooling está em discussão, mas não é o nosso foco aqui. O que eu queria colocar para vocês, assim, quando vocês vão ler as diretrizes da educação, em nenhum momento os temas dos direitos humanos ou os temas filosóficos, né, sociológicos, antropológicos, são retirados. Eles continuam nos parâmetros curriculares nacionais, eles estão no mesmo lugar, não houve uma retirada dessa situação. O que houve? Houve uma mudança, eles saíram do ensino e tendem aí a outras atividades de aprendizado. Aqui na universidade, nós temos esses temas em algumas disciplinas, eles fazem parte de algumas disciplinas, mas da quantidade de disciplinas que o currículo tem, vamos pensar assim, 50 disciplinas, que um curso de 4 anos possa ter, essas disciplinas são 3, 4, não dá 10%, né? Então é pouco, se pensar bem, também é pouco. Mas nós não nos preocupamos com isso, porque toda a nossa extensão está carregada desse tipo de disciplina, de temas relacionados aos direitos humanos, né? Soft skills, arte, técnica, enfim, temos sustentabilidade, vários temas que estão aí. E por que eles estão lá? Por uma discussão dos professores, por uma discussão dos alunos que participaram e construíram essas trilhas de extensão. E é isso que eu quero pontuar para vocês. É possível fazer. É possível fazer e nós precisamos de auxílio, né? Lá na nossa cidade, cada um na sua aqui, né, que nós estamos várias, com certeza tem Lions, tem Rotary, tem maçonaria, tem universidade, se não tem universidade, tem algum outro tipo de organização que milite no campo dos direitos humanos. Eles podem ajudar, eles podem colaborar tanto na operação quanto na sugestão, né, de temas. Então, precisa ter parcerias, tá? E um dos ODS lá, é o 17, coloquei ali para vocês, né? Isso é muito importante, porque isso acaba ajudando no espraiamento dessas ideias. E aí cabe a gente questionar, por que lá na matriz curricular da minha escola não pode ter? E a matriz curricular, e aqui eu acho que eu estou usando uma expressão que não é 100%, matriz ou os conteúdos curriculares, né? Não pode ter temas específicos da minha cidade, do meu bairro, ou de algum ambiente que a gente tem ali, que tenha perto da nossa escola, né? Ou mesmo a fome, eu deixei a fome eu estava assistindo uma reportagem agora meio-dia, na RPC, e não deve ser a mesma que muitos de vocês assistem, né? Então nós estamos com a maioria do pessoal do resto, né? E eu não sei se isso passou também aí para vocês. Em Curitiba, tem 170 mil moradores em favelas. Isso aí é praticamente 10% da população. Então, para quem não está acostumado com essa realidade, pode chocar, né? Vale fazer essa conta aí na cidade de vocês, né? E aí nós podemos ver qual ODS talvez nós tenhamos que começar, né, a trabalhar. E essas pesquisas, então, eu acho que a escola poderia dar esse grande mapa, né? Elas podem ser amplas, né, podem ser aplicadas a cada um dos ODS. E aqui eu queria deixar uma sugestão. Nessa escolha de parceiros e temas, o site do IBGE, que cuida dos ODS, e ele está na referência lá no finalzinho da minha apresentação, e vocês têm acesso a essa apresentação depois lá na nossa sala de aula virtual, vamos dizer assim.
esse site carrega ricos exemplos de como aplicar os ODS. Se você tiver tempo e paciência para ir lá, navegar, pesquisar, o site do SESI também tem bastante coisa sobre isso, né? Então, acho que é um bom caminho para nós conseguirmos retornar ao trabalho com os temas da educação e direitos humanos, né? Por meio dos ODS. Eles nos ajudam muito nessa trilha. E eu queria fazer um destaque aqui a essa situação do aprofundamento aí nos temas, né? De que nós buscássemos uma educação humanizada e humanizadora. Então, nós precisamos ter bastante atenção à questão das representações, que apesar de, às vezes, nós, numa eleição, acharmos que tivemos uma representação razoável, né, dos públicos que estão para ser representados, mas nem sempre é assim. Às vezes, os grupos hegemônicos aparecem mais, nós precisamos prestar atenção nos minoritários, na identificação desses minoritários. Isso se chama inclusão. Não é que nós gostamos das minorias, não é isso. Simplesmente por entender que as minorias têm o mesmo direito que as maiorias, né? Então, elas precisam ganhar voz, precisam ganhar mais voto. Por quê? Porque elas são mais fracas na representação, né? Então, não é as cotas que existem na universidade, enfim, nas escolas, existem por isso, só por isso, porque eles são mais fracos na discussão. Então, eles precisam ter um canal um pouco maior, né? Uma questão matemática, para quem não conhece. Então, os temas de educação humanizada e humanizadora são normalmente os ODS mais baixos, tá? Do número mais baixo. Então, deixei aqui 5 para vocês verem. Então, o que trata diretamente das pessoas, basicamente, está aqui. Tá? Tem outros também, claro, mas os principais, entre aspas, são esses aqui. Um outro tema importante é a questão da cidadania, da sustentabilidade, que eu acredito que seja uma das coisas hoje, fora a questão da fome e da igualdade, sejam necessárias, né? Primeiro, para nós combatermos aquele fenômeno que acontece com os jovens, né? Que eles estão deixando de se importar com essas questões de cidadania, de representação, porque não se sentem representados, né? Por ninguém, né? Não é por um ou por outro, por ninguém. E nós precisamos reavivar isso aí, precisamos tocar nesses conteúdos. E talvez esses temas, os ODS, nos deem, talvez não, os ODS nos dão uma boa condição de chegada nesses alunos, né? Nesses estudantes, enfim, nessas pessoas. Eles são temas falados no mundo inteiro, é possível usar outra língua, é possível chegar nesses jovens de outra maneira, de uma maneira até mais lúdica, né? Não tão séria. E dentro desse conceito, eu queria deixar duas palavras, né, e aprofundar aqui em 2 palavras, como nós falamos de sustentabilidade. Uma é a diacronia da solidariedade e outra é a sincronia. Então, na diacronia, nós falamos em recursos que são finitos, então falando aqui de recursos naturais, né, e nós precisamos entender que os que não vieram ainda, que nem programados estão, né, assim para vir, também têm o mesmo direito de estar aqui. Né? Talvez a gente não perceba isso, e é algo que é preciso refletir, né? As criancinhas que estão nascendo agora, os que ainda não nasceram e vão nascer, eles têm o mesmo direito. Então, nós precisamos cuidar do que está aqui para que eles possam ter acesso. Aí, acesso é coisa boa, não é simplesmente um acesso. Né? Então, quando falamos de preservação, de conservação, não estamos exagerando, né? Estamos pensando nessas gerações que não chegaram ainda. Né? E a questão da sincronia tem a ver com o deslocamento da ótica de produção, né? Ou seja, da ótica da produção em massa, que ainda predomina, apesar de estarmos na época da geração de conhecimento, né? Da era do conhecimento, ainda estamos muito com o pé calcado na produção. Então, se os conceitos de sustentabilidade realmente crescerem e ganharem terreno prático, provavelmente a gente se atente mais à questão da necessidade das populações e não tenhamos mais 10% da cidade morando em favelas. Ainda mais em Curitiba, que propagandei a sua, como é que eu vou dizer, a sua liderança aí nas questões urbanísticas, né? Enfim. E os ODS que estão vinculados aí mais à questão da cidadania e sustentabilidade são esses que eu estou colocando para vocês aí. Então, vale a pena entrar lá no site dos ODS, que está no próximo slide, né?
nos próximos, desculpa, para ver exemplos que estão colocados lá, e não são só exemplos de escola, viu? O pessoal às vezes acha que a nossa fala é voltada para professores, não. Olhem lá, procurem, comecem a ver, vocês vão ver que tem atividades em todos os anos. A escola é um fácil, bom, porque as crianças estão reunidas, né? É mais simples de você pegar mais crianças ao mesmo tempo, né? Mas existem outras práticas, outras possibilidades enormes lá, colocadas para ver. Tá? Então, encaminhando aqui para o final, eu queria deixar uma mensagem então, de despedida. Espero ter provocado vocês um pouquinho, né? E mais o tom crítico que eu possa ter imprimido não significa que eu não creia e que eu não seja esperançoso. Ao contrário, percebo que a democracia avançou muito, tá? Avançou muito mesmo. Nós temos temas aí que há pouco tempo não eram falados ou eram tabu falar sobre eles, né? Homossexualidade era um deles. Né? As questões ambientais, que até tínhamos um Código Florestal, bastante antigo, aí também, salvo o melhor da Era Vargas. Né? E há 10 anos nós temos um novo Código Florestal que é uma lei, de fato, contemporânea, só que ainda é em implementação. Né? Não está perfeito, ainda vai longe. Tá? E nós, enquanto estudiosos, enquanto privilegiados na posição de entendimento dessa situação, temos que seguir adiante, né? Temos que continuar, temos que batalhar e militar nesses temas relacionados aos direitos humanos, né? E os ODS nos dão um excelente caminho. Já estão pactuados aí entre os países, não são novidade, né? Já estão dentro das escolas, dentro dos centros de formação, estejam eles onde estiverem. Né? Nos resta ir em busca dessa aplicação. E aí acho que a nossa articulação no município, a nossa articulação com os conselhos, com os conselheiros, né? A influência para colocar com os vereadores, com os deputados estaduais, federais, senadores, enfim, todos os membros dos poderes representativos, para que esses temas permeiem as discussões que são feitas focadas em outros temas, às vezes, né? E nós estamos falando muito agora de inovação, se vocês bem lembrarem, né? A inovação, as novidades, né, da tecnologia. Eu acredito que essa é um dos componentes daquele fenômeno que acontece com a juventude, do desinteresse pela democracia. Mas não vamos só falar da juventude, vamos pensar em nós aqui, né? Quem é que nunca entrou no Google e fez uma pesquisa? Colocou lá o seu nome, colocou algum tema, um assunto, a bula do remédio, enfim, o que for, né? Lá. Quem é que não usa o WhatsApp? Pergunta. A maioria do pessoal usa, não é todo mundo que usa, mas a maioria que tem internet, que tem telefone, que tem acesso, usa o WhatsApp, né? E o Facebook, né? Instagram, enfim, tem outros, né? Twitter, o Tinder ajuda o pessoal a namorar, né? Essas tecnologias trouxeram para nós uma realidade que, vamos pensar aí, 20 anos, eu tenho 45 anos. Quando eu estava na faculdade, eu tinha um telefone daquele grandão, assim, que só dava para falar, não é nada. Hoje, eu acho que o que menos fazemos com os nossos smartphones é falar, né? Agora, a gente grava bastante mensagem no WhatsApp, pelo menos, mas antes, nem falar, a gente falava. Era muito mais mensagem, muito mais leitura do que troca, né? Era assíncrono, né? Assíncrono, como falamos. Então, como é que nós vamos lidar com isso? Esse mundo novo que nos foi apresentado, pelo menos para mim, né? Porque vivia numa outra época. Esses jovens agora, então, que estão nesse mundo, biotecnologia, nanotecnologia, impressão 3D, carros autônomos, todas essas coisas vêm aos nossos olhos como uma grande promessa, né? De facilidade, de facilitação da nossa vida, de melhoria da nossa afetação ao meio ambiente. Uma série de situações são colocadas, são deixadas ao encargo dessas tecnologias. Isso não é real, isso não é verdade. As tecnologias podem ajudar, mas é nós que vamos fazer. São ferramentas. É como você virar a terra. Você pode virar com enxada, você pode virar com a pá, você pode virar um arado, você pode virar um cavalo, um trator, enfim, um boi. Enfim, nós somos usuários dessa tecnologia. E nesse contexto, o que nós estamos vendo? Fake news, hackers atuando, né? Então, o lado mal está presente, o lado ruim está presente.
né? As tecnologias também são usadas para coisas erradas. E como é que nós, os jovens, enfim, os idosos, então, a situação dos idosos eu acho que é pior que a dos jovens, mas pelo menos eles já têm um discernimento um pouco melhor da vida, né? Pela experiência e pelo estudo, às vezes. Como é que nós vamos lidar com isso? Pergunta, né? Como é que nós, enquanto seres humanos, vamos conseguir separar essa questão das opiniões, dos fatos, né? E tratar realmente temas que nós devemos tratar. Então, essas plataformas todas digitais, elas são grandes indutoras pela própria concepção, né? É rara a pessoa que entra no Facebook e procura alguma coisa. Ao contrário, você vê o timeline dos outros, né? O WhatsApp é a mesma coisa, você recebe, né? Então, você é imputado o tempo todo, desculpa a expressão, é imputado o tempo todo, mas você escolhe aquilo que está sendo visto, né? Então, isso é como é que você faz para se proteger, então, dessa possibilidade de ser influenciado ou mal influenciado, né? Dependendo do que você está consumindo, né? Então, eu acho que essa é o nosso grande desafio hoje, né? Preservar a liberdade de expressão sem censurar, né? E permitir que as pessoas escolham, né? E se deem conta, né, que eles precisam fazer essa escolha a bem de si mesmo e a bem dos que vêm para eles. Tá? Só essa era a minha mensagem, eu queria colocar essa discussão. Os meus contatos estão colocados aí. Estou chegando no finalzinho do tempo, 50 minutos é o máximo, né? As fontes principais que eu consultei estão colocadas aí também. O site da nossa Escola Estadual de Educação e Direitos Humanos, né? Eu também deixei aqui para vocês consultarem, tem um material legal lá. E o meu contato está ali no e-mail, e o meu currículo também guarda outros contatos, se vocês tiverem interesse. Fico à disposição e agradeço, então, a oportunidade de estar com vocês agora. E ficaria muito feliz se vocês tivessem questões e discussões, discordâncias da minha fala, para nós podermos discutir. Um abraço. Ok, professor Christian, antes de abrirmos a discussão, apenas fazendo alguns registros aqui. Emanuele de Oliveira, Ana Paula Siqueira, psicóloga do CRAS de Autônia, Raquel Soares, psicóloga da Proteção Especial de Francisco Alves, Tatiane Fonseca, professora em Iporã, Rosmari Michels, órgão gestor de Guaíra. Apenas esses fizeram painel no chat. Nós queremos lembrar uma vez mais da necessidade de frequência disponível para todos. Daqui a pouco vocês vão receber por e-mail o acesso à plataforma de aprendizagem da ESED, para poder ampliar mais a discussão em torno do tema apresentado pelo nosso estimado e conceituado Cunha Bund, da Uni Santa Cruz. Doutor Antônio Goulart, boa tarde, doutor Antônio. Tudo bem comigo? Doutor Antônio quer fazer alguma consideração? Vamos abrir o microfone dele, por favor. Estamos ouvindo, doutor Antônio. Estou percebendo que o senhor está falando, mas não estamos ouvindo. Ok. E agora sim? Perfeito. Por favor, fique à vontade. Não, eu quero agradecer por poder estar presente nessa exposição brilhante aí do professor e daqui para frente, evidentemente, participar mais ativamente desse tipo de movimento que está se criando, muito importante. E quando tiver considerações, vou fazer sim, professor. Vou fazer as nossas perguntas e as nossas dúvidas, porque o senhor tem toda a condição e todos os participantes condição de sanar dúvidas e ampliar nosso conhecimento. De momento, muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor Antônio. O professor Christian fez uma lembrança muito feliz de acompanhar a reportagem da RPC, agora há pouco, no meio-dia, Jornal do Meio-Dia. Interessante nós observarmos essa questão da pobreza
na capital do Estado. Né? Os direitos humanos passam também pela necessidade de melhorarmos a qualidade de vida das pessoas, que elas possam viver com dignidade, né, professor? Porque, infelizmente, não é o que a gente tem visto. Muito bom. Acho que essa reportagem foi simbólica, sabe, no sentido de apresentar uma realidade que talvez alguns não enxergavam, né? Aqui na universidade nós temos um trabalho razoável com essas comunidades, então acabamos vendo isso um pouco mais de perto. Mas é impressionante a quantidade de gente que ainda vive em condições indignas, literalmente, né? E ali naquela reportagem foi bastante assertiva, mostrou mesmo as casas, os locais, a água correndo, esgoto correndo na água, uma torneira para 6, 7 famílias, uma torneira fora de casa. E isso nos dá uma distância muito grande, né, entre nós que temos 5, 10, 20 torneiras dentro de casa, né, e isso choca, né, as pessoas precisam realmente ver isso, né, e precisa se falar disso. A gente sabe que a cidade, às vezes, se ressente de falar desse assunto, mas não devemos nos preocupar com essa. Isso não é uma propaganda ruim, ao contrário, nós precisamos mexer com esses temas para poder tratá-los. Se não falarmos disso, eles não vão ser tratados, né? Então precisamos sim, faz parte da consciência, né? De nos tomarmos consciência de onde estamos, quem somos e quem vive conosco, né? E acho que isso é fundamental. O pessoal que trabalha em unidades de assistência social, CRAS, CREAS, enfim, centros de atenção, tem um contato com isso muito mais forte, né? Porque eles vivem essa realidade como é que eu vou dizer assim, eu não vou dizer que é falta de dignidade, porque não é sempre assim, né? Mas de uma distância do mundo ideal, ou não vou dizer ideal, mas quase ideal, né? Que tenha condições, pelo menos dignas, né? Para o lugar ou para a situação que algumas pessoas estão, né? Eu acho que isso é fundamental, faz parte do exercício do ser humano você enxergar que isso existe e pensar de que maneira que eu posso me engajar numa batalha, numa boa batalha, né? Para diminuir o sofrimento dessas pessoas, não com um sentimento de caridade, eu acho que não é por aí, sabe? É um sentimento de justiça mesmo, né? De entender que eles têm o mesmo direito que eu, né? E, óbvio, nós não estamos falando daquele jogador de futebol que é milionário, bilionário, mas ele subiu pelos meios dele, né? Ele não fez nada errado, né? Isso não é um problema. O problema é outro, quando ele pega algo que não lhe pertence, né? Então, essa distinção também é importante. Entendermos onde estamos, quem são os nossos pares nessa batalha e não entender que quem está muito bem ou vive uma condição muito boa é inimigo ou fez algo errado. Não dá para desvalorizar o trabalho dos outros, qualquer que seja, né? Então, ao contrário, nós temos que se essa pessoa está bem, está numa posição legal, chama para discussão, chama para conscientização, chama para ajudar, né? Esse é o que devemos fazer, pensando que os direitos humanos estão na nossa base, né? E aí os ODS praticamente nos ajudam muito, dão uma base para quase tudo, né? Quase tudo está possível ali dentro daqueles 17 objetivos, está tratado, portanto. E combater a vulnerabilidade social é um dos pilares do exercício dos direitos humanos, né? Muito bem, abrimos o debate. Alguém que queira se manifestar, comentar sobre a palestra do professor ou fazer alguma consideração? Nós abrimos o debate aqui, a discussão. Temos ainda alguns minutos disponíveis. Sintam-se à vontade. Diante da falta de manifestação das partes, aqui este nosso encontro, último encontro da semana, mais uma vez, em nome de toda a Escola de Educação e Direitos Humanos,
o nosso melhor muito obrigado àqueles que participaram de todos esses encontros da semana, aqueles que nos deram suporte para que eles se tornassem possíveis, e especialmente ao palestrante da semana, professor Christian Cunha Wundt, que muito enriqueceu com seus conhecimentos, com a sua exposição, estes nossos encontros. Começamos realmente em alto nível, professor, tenho certeza disso, e somos-lhe gratos pela sua disposição, pelo seu interesse em compartilhar seus conhecimentos com todos nós. Um bom fim de semana e até breve. Eu que agradeço, Josias. A nossa instituição e eu estamos à disposição para tratar desse tema que é muito caro. Dessa maneira, encerramos o quarto eixo, aliás, o primeiro eixo, mas o quarto grupo da semana, nessa série de encontros regionais da educação para direitos humanos que a ESED está promovendo nesse mês de junho e também no mês de julho de 2021. Muito obrigado. Até a próxima.